Olá a todos, sou o Gil, físico formado na USP e professor de Física e Matemática Avançada para todas as engenharias. Nesse vídeo eu vou mostrar que a luz no fim do túnel está próxima, que o problema acaba com apenas 2% de casos confirmados da população de cada cidade. Eu não tinha a menor pretensão de descobrir isso. Eu estava simplesmente marcando a quantia de casos na cidade de São Paulo para eu saber, casos confirmados, para eu saber quando chega o pico lá, para então eu ter ideia de quando chega o pico no interior. E aí, porque eu estou no interior, não posso voltar para a capital por causa desse problema. Então eu quero saber quando é o pico para eu tomar as minhas ações, para eu saber quando, o momento de tomar umas ações, outras ações. E aí eu também queria divulgar isso num vídeo, dizer, olha, o pico em São Paulo foi tal dia, no interior provavelmente vai ser daqui tanto tempo, né? Fazendo análise ali, quantia de gente ali no interior, quantia de casos que está acontecendo no interior, eu ia verificar depois, né? Depois de analisar primeiro a capital. Então a minha ideia era essa, e aí passar o vídeo sobre isso daí. Mas não descobri isso que eu descobri. Isso daí aconteceu, para vocês terem uma ideia, antes de eu ter descoberto, foi no dia 29/6 que eu descobri isso daí, né? Vai fazer o que? 2 semanas, ainda não fez, ainda não completou 2 semanas. E aí, quantos artigos científicos eu tinha lido até esse dia aqui? 1. Quantos artigos científicos eu li depois? Ao todo, eu li 3 artigos científicos. Eu fui certeiro nos que tinha a ver. Depois que eu descobri. Né? Antes eu tinha lido um só. E o que tomou tempo depois, antes eu fiz alguns cálculos, né? Como eu disse aqui, ó, dia 27, sábado, e também domingo eu fiz alguns cálculos. Então eu fiz alguns cálculos, não foi o dia inteiro, foi alguns cálculos ali um dia, no outro dia alguns cálculos, acho que foram isso, 2 dias, e aí eu vendo, não está fazendo tanto sentido, está parecendo um hiperachatamento, até comentei com hiperachatamento, vai ter um platô mais embaixo, um pico local e depois um platô mais embaixo. Mas não estava, eu ainda não estava satisfeito, estava vendo que não estava fazendo tanto sentido. Mesmo vendo gráficos de outros países tal, a coisa não está se encaixando bem, realmente bem, ainda. E aí, o que é que tomou mais tempo? Aí depois eu tive que trabalhar, depois que eu descobri, aí sim eu tive que trabalhar um monte, né, incluindo que 8 dias, né, isso aí acho que foi mais uns 2 dias que eu trabalhei ali várias horas, um dia, várias horas outro dia, né, dia 29, dia 30, depois os outros dias foi desde a hora de acordar até a hora de dormir, aí eu trabalhei para valer, aí a responsa veio em cima de mim, disso daí, de que eu tenho que confirmar, conseguir as confirmações. Depois do que eu descobri, eu tenho que conseguir as confirmações e vai e analisa gráficos e dados e cálculos. O que mais toma tempo é conseguir os dados e conseguir as informações em jornais para eu conseguir a confirmação com a realidade. Pego, verifico, faço os cálculos, pego a realidade, né, pego dados, tal, faço cálculos, tal, e agora vou conferir com a outra parte da realidade. Né, vou procurar informações em jornais. Né? Por exemplo, vou procurar testes, quantia de testes que foi feito nessa cidade, naquela cidade. Quantia de testes para eu saber a proporção. Daí eu sei a quantia da população daquela cidade. E vou. Enfim, isso toma mais tempo. Fazer os cálculos. Esses cálculos, eu sou da área, eu sou dessa área. E eu sou professor nível superior dessa área e formado na USP.
Eu faço esses cálculos com uma mão para trás, né? Agora, a questão é conseguir esses dados, é conseguir essas informações, é conseguir as informações que precisa. Enfim, o que aconteceu, que eu não tinha a pretensão de descobrir isso, né, é semelhante àquele menino que está andando, não está nem pensando em conseguir conseguir o pipa de ir atrás do pipa, não está nem pensando. E o pipa cai de repente na frente dele, na mão dele. Foi isso que aconteceu comigo. A coisa caiu na minha mão e de uma coisa que eu li na segunda-feira, eu não estava pesquisando, lendo tudo que é coisa, eu não estava fazendo isso. De repente, li uma coisa na segunda-feira e vi, opa, isso aqui pode a coisa encaixar. E aí eu fui na pesquisa científica. Quer dizer, daí eu fui ler mais outra pesquisa científica. E eu vi a coisa se encaixou perfeitamente. Eu falei, eu pensei, caramba, agora a coisa encaixou mesmo. Agora eu preciso confirmar isso. E aí vai, cálculos e cálculos, informações aqui, informações. E aí foi todo esse trabalho que eu tive. Aí sim, começou meu trabalho quando eu descobri. Não foi antes de descobrir. Né? Eu não tinha pretensão de descobrir isso. Mas eu imagino o que é que tem a ver. Lógico que eu tenho habilidade com respeito a isso, uma habilidade natural, que sempre tive uma habilidade a mais com respeito a isso, natural, e desenvolvi também mais essa habilidade, né, com respeito a isso, de ver todo o horizonte, juntar juntar as coisas, né, juntar bem as coisas, né, além de fazer todo cálculo que for necessário e saber qual cálculo que é importante fazer aqui, qual que é importante ali, qual que é importante ali, e juntar as coisas. Sim, eu desenvolvi essa habilidade. Tenho de forma natural e além disso desenvolvi também. Enfim. Isso que descobri vai ajudar as pessoas a saber o melhor momento para tomar as suas ações. E vai ajudar também os governos, todos os governos, nos dois principais problemas que estamos enfrentando, que é da saúde e economia. Vai poder então minimizar a mortes e os danos à economia. Vai ajudar todos os governos, municipais, estaduais e federal, a conseguirem as melhores estratégias, os melhores planos de ação e assim conseguirem muito boas tomadas de decisão. Eu não vejo isso apenas como números. Eu sinto muito mesmo por cada morte por causa desse problema. Sinto muito pela dor de cada família que teve perda por causa desse problema. Mas eu preciso trabalhar com esses números. Eu preciso usar esses números, tanto de infectados, infecções diárias, como mortes. Eu preciso trabalhar com esses números, precisei trabalhar com esses números para encontrar soluções que pudesse ajudar a evitar, a minimizar a quantia de mortes depois. Para evitar acontecer uma quantia maior de mortes, conseguir fazer diminuir o tanto que for possível essa quantia de mortes, incluindo também menos danos à economia, menos danos às pessoas que precisam dos recursos, precisam voltar a ganharem mais de recursos para o seu sustento, para a sua família, para o essencial e, se possível, mais
dar mais qualidade de vida às suas famílias, a si próprio também e às suas famílias. E lembrando, você está assistindo o vídeo, está gostando, já deixa o seu like, que assim mais pessoas vão assistir o vídeo. Conforme você põe o like, o YouTube ele manda o vídeo para mais pessoas. Tá? E lembrando que os nomes, aqueles nomes, eu ouvi dizer que não pode falar, porque senão eles cortam a repercussão do vídeo. Ou tem mais alguma outra punição, não sei bem como que é isso aí. Mas, então, vamos lembrando lá as palavras que eu troquei, vi, chamo de vórtice. Chamo de corda dá. Pan, eu chamo de problema. Então, vi, fica corda dá vórtice. Os 5 primeiros que comentarem aí, eu vou responder aí para vocês. Aí, lógico, vocês vão precisar de me dar umas informações. Aí eu respondo para vocês sobre o pico na sua cidade, para você ter uma ideia de quando que é. E eu faço os cálculos aí, pego umas informações com vocês, faço os cálculos e é isso. Agora, 30, se tiver 30 de uma cidade, eu faço um vídeo explicando a situação aí nessa cidade. De uma mesma cidade, tiver 30, eu faço o vídeo, tá? Agora, se tiver muitos comentários, e tiver, por exemplo, aí eu não vou poder ficar fazendo vídeo de uma cidade atrás da outra, tá? Aí eu faço de duas, tá? As duas primeiras aí que der 30, você põe no comentário, pode pôr só a sua cidade no comentário, tá? Então, ó, os 5 primeiros eu faço cálculo e mando. Agora, se tiver 30 de uma mesma cidade, somou 30 uma mesma cidade, eu faço um vídeo. E somou mais 30 de uma outra cidade, quer dizer, uma outra cidade que somar 30 também, a segunda cidade que somar 30, faço um outro vídeo também, tá? Então 2 vídeos, ok? Explicando a situação aí da sua cidade. E 5 que eu vou responder ali no comentário. Lógico que eu tenho que trocar uns dados, informações da sua cidade aí com você, ok? Bom, vamos lá. Cara, como que você vem falar que é 2%, se todo mundo aí fala que é 70% para acabar o problema, para chegar na imunidade de rebanho, e você vem com 2%? Tenho certeza disso. Olha só. Lembra do vídeo anterior que eu falei que foi feita uma pesquisa epidemiológica na cidade de São Paulo? Foi descoberto que 90% são assintomáticos ou têm sintomas menores. E aí esses não vão fazer exame, não estão aqui nos casos confirmados. Ok? Então os casos que as pessoas estão infectadas, incluindo os casos de sintomas menores e assintomáticos, incluindo esse, é 10 vezes mais. Então esse 2%, na verdade, é 20%. Quando chegar a 2%, no final do problema, lá próximo do final do problema, na verdade 20% da população que foi infectada. Acontece que 2% serão os que terão sintomas maiores, os que vão para a UTI ainda é menor a quantia, os que vão para a UTI é 1/3 a 1/4 desses 2% que vão para a UTI. Enfim, então 20% que vão ser infectados. Cara, mas você vem falando 20%,
Mas todo mundo aí, o mundo inteiro aí falando que é 70%, cientistas do mundo inteiro falando isso, 70% e você vê com 20%. É, 20%. Porque foi feita uma pesquisa por essa mulher empenhada em ciência da Califórnia, Alba Griffin. Ela é do Instituto La Jolla Institute for Immunology. E nessa pesquisa ela mostrou que acontece imunidade cruzada. Está acontecendo imunidade cruzada, uma boa proporção de imunidade cruzada com respeito a esse vórtice. Ela verificou de que 40 a 60% das pessoas têm imunidade a esse vórtice. Então, pegando o valor central, 50%, metade da população. E o que é imunidade cruzada? Acontece que existem outros vórtices que é desse mesmo tipo, corda da. Assim como eu falei no vídeo anterior, daqueles dois que são mais agressivos, né, desse mesmo tipo aí, corda da. Só que existem outros que são pouco agressivos. Vários outros do tipo corda da são poucos agressivos que causam resfriados. E aí ele dá uma imunidade de alguns meses, pode ser um ano, né, pouco mais, mas dá uma imunidade por um tempo para as pessoas. E quem é que não pega resfriado e esse vórtice desse tipo aí, né, vários deles causam resfriado. E aí a pessoa está imune por um certo tempo. E foi verificado que isso é chamado de imunidade cruzada, que é vórtice do mesmo tipo, corda da, e aí acaba pegando na imunidade cruzada. Então, metade da população está conseguindo ter essa imunidade cruzada com esse novo corda da vórtice. Então, 50% tem imunidade cruzada. E 20% da população é infectada, contando os que não apresentam sintomas ou apresentam sintomas menores. Né? Então 20% com 50% deu os 70% da imunidade de rebanho. E aí acaba, ou praticamente acaba. Fica somente, ou quando estiver chegando perto dos 70%, já começa a ficar a coisa residual. Começa a ser poucos casos novos, realmente são novos. Testes vão pegar a gente aqui, ó, que foram assintomáticos ou tiveram sintomas leves que não foram pegos no teste, né, que as pessoas vão fazer lá porque está passando muito mal. E aí tem os sintomas maiores, né? Vai aumentando a quantidade de teste, vai pegando. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Vai aumentando, porque está pegando a gente daqui, né? Então vai aumentando, só que a quantia de mortes tem que ir diminuindo, tem que ir diminuindo cada vez mais, vai ficar um residual, né? Como está acontecendo, esses dias atrás eu vi na Espanha, morre 3 pessoas um dia, morre 2 pessoas um dia, no país inteiro acontecer isso, né? A população da Espanha é 47 milhões de pessoas, e é incrível que não estão enxergando lá que eles estão no residual, está perto de acabar o problema. Morrer 2, 3 pessoas num dia, num país de quase 47 milhões de pessoas, onde teve alguns dias que morreu quase 1.000 pessoas. Como que não estão enxergando? Como é possível pesquisadores ali não estarem enxergando isso? E não é só ali, em muitos países, praticamente todos os países, não estão enxergando. Não estão enxergando 1 metro à sua frente com respeito a isso. Pesquisadores, cientistas perdidos. Muito bem, tem que pesquisar ali o genoma, tem que pesquisar a sequência do RNA. Ok, importante, vacina, pesquisar ali para vacina, conseguir a vacina, sim. Importante, cada
pesquisa, conhecer cada coisa aí desse problema. Importante. Mas só que está faltando alguém aí para ter uma visão, ao invés de... Porque tá todo mundo, parece que está todo mundo olhando, cada um olhando para uma direção, ou duas ou três direções. Está olhando aqui, o outro está olhando aqui e aqui, o outro está olhando aqui, aqui e aqui. Está faltando gente aí para olhar todo o horizonte e juntar as coisas. Aí na semana passada aí, nesse resultado, fizeram lá uma pesquisa epidemiológica, né? Teve uma pesquisadora lá que fez, juntamente com outros pesquisadores, né, cientistas, que fizeram pesquisa lá e descobriram que a Espanha está com 5% 5% foram infectados na Espanha. E agora, nossa, está muito longe para a gente chegar à imunidade de rebanho, a gente está muito longe de alcançar os 70%. Que 70%? Não vai chegar a 70%. Não estou enxergando, o pico já foi lá atrás, está morrendo 2, 3 pessoas num dia. E é 5%, sendo que eles estão agora, eu vi agora há pouco, né? Conferi agora há pouco, está abaixo de 6,5% de casos confirmados. Quer dizer, 6,5 não, é 0,65. Está abaixo de 0,65 casos confirmados. Ou seja, 8 vezes menos do que os 5% que eles constataram ali que já foram infectados, 5% da população. Né? E por quê? 8 vezes menos não é 10? Porque eles já estão pegando uma parte daqui, ó. Já estão pegando uma parte daqueles que são assintomáticos ou que os sintomas foram menores. Eles estão com uma testagem alta ali na população. Aqui, quando eles conseguirem testar metade da população, eles vão pegar metade dos que serão infectados até o final. E eu tenho a relação aqui dos países, de alguns países, que eu fiz os cálculos de quanto será a população total infectada. Não tem nada disso de 70%, por causa do que eu já expliquei. Na Europa vai ser menos. Aqui no Brasil é em torno de 20%. Na Europa vai ser menos. Foi se verificado, isso é uma outra pesquisa científica que eu li, né? Uma das 3 pesquisas científicas que eu li sobre a mutação que ocorreu aí com esse vórtice. E ele faz mutação todo vórtice mutaciona muito. E lá na Itália, agora eu não sei se é fevereiro ou março, e não vou buscar essa informação, esse detalhe aí dessa informação, vocês podem dar uma olhada aí, pesquisar e fazer um Google. Não vou buscar, senão vou demorar mais ainda para colocar esse vídeo, para procurar informação aí que não é tão relevante, né? Isso daí, ó, fevereiro ou março, tinha 4 versões, 4 mutações diferentes na Itália. Em abril, se eu não me engano, no final de abril, na Amazônia, tinha 11, Amazonas, o estado do Amazonas, tinha 11 mutações diferentes. E da Europa para a América, veio uma versão mutacionada. Para os Estados Unidos, foi uma versão que é de 3 a 9 vezes mais infectante. Agora, por que isso aí dele ser mais infectante? O que eu vejo é que tem a ver com aquela imunidade cruzada que eu disse. Ele mutacionou de maneira que aí ele não... antes ele estava conseguindo na Europa, para conseguir, por exemplo, na Europa vários países estão em torno de 5%. Estão sendo, a população total sendo infectada e aí atinge a imunidade de rebanho. Por quê? Porque a imunidade cruzada ali, 65% da população, em torno de 65% da população tem imunidade cruzada, para a versão que estava lá.
E ele mutacionou, possivelmente foi isso, ele mutacionou de maneira que ele conseguiu como que driblar, eu acho que não é essa bem a palavra, conseguiu como que vencer não ser pego por uma porcentagem, um pouco mais de porcentagem na imunidade cruzada. Quando veio, por exemplo, essa versão aí que foi lá para os Estados Unidos, que mutacionou, né? Ela chega aqui, pode ter chegado aquela versão e mutacionou. E aí, algumas, não é que todas ficam grande quantidade, tem uma, duas, três que predominam, que elas se adaptam mais, predominam, né? Versões de mutação. E aí o que acontece? Possivelmente, ao invés de 65%, aí passou a ser 50%. Né? Ele conseguiu 15% das imunidades cruzadas, ele conseguiu deixar de ser pego por 15% na nova versão que mutacionou. E aí, ao invés de 65% estarem com imunidade cruzada protegidos, aí passou a ser 50%. Pode ser ali região dos Estados Unidos onde esse aí predominou, pode ser que seja 25% da população ali ser infectada. Se for 25%, quer dizer, então é 45% que conseguiu. Essa nova versão ele conseguiu deixar de ser pego por 20% em imunidade cruzada. De 65 passou para 45 apenas com imunidade cruzada para essa versão. Pode ter outros fatores, pode ter fator genético envolvido. Eu vejo mais que tem a ver com essa parte aí da mutação e também imunidade cruzada. Mas pode ter alguma coisa de fator genético. Fator genético, eu não... eu penso que esse aí não é um fator tão relevante, tá? Pode estar envolvido, mas eu penso que não é tão relevante porque eu analisei na África. Na África, como que está a situação ali, né? Assim, por cima, né? Não sei realmente os isolamentos, como que está os isolamentos lá, se é isso que está interferindo, né? Mas enfim, o que a impressão que eu tenho com respeito ali, né, na África, é que eles não iam conseguir um isolamento extraordinário para conseguir aqueles números baixos que está acontecendo na África, né? Eu penso que tem mais a ver com respeito à imunidade cruzada, a versão mutacionada que foi para lá, e a imunidade cruzada em que a versão que foi para lá ela é pega, né? Qual a porcentagem que ela é pega, né? E até mesmo a imunidade cruzada eu penso que tem a ver com isso, de a pessoa ter menos sintomas menores ou assintomático, que aí a imunidade cruzada ela não consegue deter o vírus de a maneira de não ser infectada, né? Mas ainda tem uma memória imune ali, tem um pouco, né? Um resquício de memória imune que consegue combater logo. Então o vírus infecta, mas consegue combater logo. E aí pega imunidade, olha, dois tipos, imunidade inata, né? E a imunidade de neutralização. Estou falando da imunidade de neutralização. A inata, ela acaba... O que acaba acontecendo na inata, né, nesse caso aí, desse tipo de... desse vórtice que a gente está lidando aí, que está sendo esse problema. Na imunidade inata, ela reage de uma maneira exagerada e acaba tá acontecendo isso, de reagir de maneira exagerada e acabar isso trazendo grandes complicações.
né, para vários sistemas do corpo da pessoa, do organismo da pessoa. E aí, a imunidade, que eu estou falando da memória imune, é com respeito à imunidade de neutralização. Essa que a pessoa ganha, essa que a pessoa ganha proteção, ganha imunidade contra um tipo de vórtice e contra outro tipo de vórtice. Então, o que eu penso? Eu penso que a imunidade cruzada, ela tem relação com isso aqui também. Tem um resquício da memória imune com respeito, né? Ela não é uma memória imune, já não está mais suficiente aquela memória imune para a imunidade de neutralização já barrar sem a pessoa ser infectada. Mas aí acontece de ela de ela não desenvolver sintomas. Ele é infectado, mas a imunidade cruzada, o resquício ali que ainda tem, ainda chega e consegue, sem deixar tanto tempo a pessoa, ou deixar evoluir tanto, né, o vórtice dentro do organismo, né? Assim também os sintomas, a pessoa ter os sintomas menores, né? Eu penso que tem a ver com isso, mas enfim, pode ter fator genético. Agora, o que eu estava dizendo, eu penso que o fator genético não é tão relevante aí nessa situação, né, nesse problema que a gente está enfrentando. Eu penso que não, por causa do que eu analisei na África, né, que está baixo ali, e aqui no Brasil, os negros estão sendo tão infectados quanto, da mesma maneira que os brancos. E mortes a parte de infecção, a parte de, ai caramba, a parte de sintomas maiores está sendo semelhante. Só que tem que se levar em conta, eu pensei também por outro lado, de que negros aqui no Brasil já teve misturas genéticas. Então aí é uma coisa que aí é para biólogo tratar disso, né? Esses detalhes aí é biólogo. Eu estou falando o que pode ser, né? Agora eu não posso afirmar essas coisas, né? Eu imagino que tem a ver com essas coisas aí, mas eu não posso afirmar essas coisas aí, esses detalhes aí com respeito à genética, né? Negros aqui, na África, a mistura genética que pode ter tido aqui e a influência genética com respeito às reações do organismo a esse problema, aí é uma coisa que aí tem que ser com um biólogo especialista, tem que ser especialista em biologia, né? Mas enfim, eu tenho umas ideias do que pode ser, né? O que pode estar envolvido nisso daí. Que, enfim, vamos lá. Quero agora fazer um agradecimento aqui, que como eu falei no começo, eu não tinha a menor pretensão de descobrir isso. E eu penso que além das habilidades que eu tenho com respeito a isso, né, as habilidades em matemática, as habilidades em identificar uma coisa aqui, outra ali, né, com respeito às coisas da natureza e com respeito à matemática envolvida e juntar as coisas, juntar aqui com ali. Além disso, tem algo a mais aí, que aconteceu que eu não estou, não é possível, eu não estou em grupo de pesquisa nenhuma, não estou trabalhando junto com outras pessoas e buscando descobrir isso, né? E eu penso realmente, eu tenho essa convicção de que houve aí um direcionamento de Deus. Então eu agradeço a Deus e a Yahshua Mashiach, que vocês conhecem por Jesus Cristo, em hebraico moderno, Yeshua Mashiach, que eu não pedi também para Deus de ter
descoberto isso, para descobrir isso. Eu só pedi, acho que umas 2 vezes, uns dias antes, e antes dessa vez aí, sei lá, uma semana antes eu falei, Yao, me direciona para o que é para eu fazer. Mas no sentido do que eu realizar. Se eu faço anúncios para fazer instalações de elétrica, que a instalação de elétrica eu preciso de uma caixa pequena de ferramentas, e faço a instalação de uma casa toda, um apartamento, um comércio todo, apenas com uma caixa pequena, passo toda a fiação, troca de fiação e deixo tudo pronto ali com uma caixa pequena de ferramenta. Ou eu começar aulas pela internet, aulas de física, fazer um outro canal e começar aulas de física. Meu pensamento era esses. Direcionar, que eu disse, que eu tinha feito esse pedido, era direcionar, estava pensando com respeito a isso, do que eu fazer com respeito a isso aí, que eu não estava também mais aguentando ficar nessa situação sem fazer algo útil, né? Só sai um pouco, anda um pouco pelo bairro, né? Tomando um sol, vai ali entre as árvores, mas né? Vai em supermercado, tem que ficar indo, enfim, né? Mais, né, do que eu ia na capital, porque na capital muitas vezes eu comia pronto, né? Chegava ali, sentava no restaurante né, e trabalhava cada dia num lugar diferente e tal, e comia no restaurante que estava lá perto. Chegava na noite, comia no restaurante lá perto de casa, né? Enfim. Mas eu não estava aguentando continuar nessa situação, né? Não estava aguentando, entre aspas, não é isso. Lógico que eu ia aguentar mais tempo e tal, só que sentindo que não tá sentindo bastante, como que eu posso dizer, sentindo bastante incomodado, né? Bastante incomodado com essa situação. E então, nesse sentido, né, que eu falei, me direciona, Yao, me direciona para o que é para eu fazer. E aí eu estava falando com amigos, né, por mensagem. Eu falei com alguns amigos aí por mensagem que eu ia começar o canal de aulas no YouTube na semana seguinte. E aí essa semana seguinte, essa que ia ser a semana seguinte, acontece de eu descobrir isso aqui bem no dia 29. Então eu penso que tem aí um direcionamento de Deus. E aí começou o meu trabalho, né? Senti a responsa aqui, né? Eu não pedi isso, mas eu agradeço de eu ter descoberto isso e espero que ajude, e sei que realmente isso aí vai ajudar os governos para o benefício das populações, né? Tanto na saúde quanto a parte da economia. E é isso. Agora você pode estar estranhando falar Yao. Você fala que Deus é Yao. Você pode pensar que é Yahoo, porque Benjamin, primeiro-ministro lá, Benjamin Netanyahu, aqui fala Yahoo. Vai ver como eles falam lá. Eles falam lá Benjamin Netanyahu. Ainda é Benjamin, não tem o som do J. Benjamin Netanyahu. Tem um grupo aí que usa o nome Yao, mas eles estão sendo fanáticos no seu modo de ver sobre isso. Mas eu penso que eles ainda vão evoluir, amadurecer. Mas eu vejo também, por outro lado, que são pessoas que são descontaminadas de amor ao dinheiro e de viver em função de bens materiais. Você pode estar pensando, cara, você é formado em física na USP, formado em ciência,
conhece ciência a fundo e acredita em Deus, você está precisando de conhecer um pouco mais de história da ciência. Ou se você conhece, você está ainda engatinhando no seu conhecimento em história da ciência. Eu vou deixar aqui um link desse professor de História da Ciência e História da Física. Ele foi professor também de outras matérias, de várias outras matérias da física. Vou deixar um link aqui da palestra desse professor que é lenda viva da USP, lenda viva da física da USP, Rogério Cantarino Trajano. Tive aula com ele de História da Ciência, História da Física. Sensacional a aula dele. Sem ele ler nada em papel. Tudo falando de memória. E assim como ele fez nessa palestra que ele diz aí sobre a verdadeira história da aviação, há 2 anos. Eu disse que ele é lenda viva. Há 2 anos eu sabia que ele estava, que ele fez essa palestra. Não sei atualmente a condição dele. Espero que continue, que esteja vivo, que esteja bem. Sensacional. Como ele fazia nas aulas, sem olhar papel, sem olhar nada em papel, tudo falando de mente, ele vai falando e as imagens vão se formando na sua mente de uma maneira extraordinária. E ele é um dos pilares, ele é considerado um dos pilares daquele Instituto de Física de São Carlos, que nos anos que eu estudei ali, o melhor instituto de física do país, o único com avaliação máxima CNPq, avaliação 7. Estava um degrau acima ainda do que a física da USP Capital de São Paulo, que era a avaliação 6. Ali, no Instituto de Física de São Carlos, possivelmente tem mais de 25 grupos de pesquisas científicas, onde fazem colaborações internacionais, com colaborações mútuas, né? Outro país colabora com eles aqui colaboram com outro país, colaborações mútuas. Suécia, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e por aí vai. Inclusive tinha pesquisa em parceria com a NASA, de um dos grupos de pesquisa ali, nos anos que eu estudei ali. Estava vendo pesquisa em parceria com a NASA, entre um dos grupos de pesquisa. E são vários grupos, eles trabalham de forma independente, autônomas, cada grupo. E a qualidade top do top. Altos investimentos ali, porque ali é muito frutífero, conseguia grandes resultados nas suas pesquisas ali, inclusive resultados internacionais. E as aulas ali, você sai da aula de um gênio, vai para a aula do outro gênio, e vai para a aula do outro gênio, sai da aula do gênio da física de ressonância magnética, vai para a aula do gênio da física de mecânica quântica, sai da aula dele, vai para a aula do gênio da física teórica, sai dali, vai para a aula do gênio da física experimental, sai dali, vai para a aula do gênio da matemática, sai dali, vai para a aula do gênio da química. É top do top. Ali é outro mundo. A sensação que você tem ali, o Brasil, a educação escolar do Brasil, entre as últimas posições do mundo. Ali você tem a sensação que você está em outro mundo. Você está no primeiro mundo. De altíssima qualidade que é ali. E ele foi um dos pilares, ele é considerado um dos pilares ali do Instituto de Física de São Carlos, que por anos e anos foi o melhor instituto de física. Eu acredito que continua a ser o melhor instituto de física do Brasil, e não é à toa que se chega a isso, né? É por causa de pessoas como ele e outras pessoas que têm alto nível de ética também, além da sua capacidade, além do seu profissionalismo. Tem várias outras qualidades envolvidas e várias pessoas assim, dessa maneira, em conjunto ali trabalhando para conseguir chegar a isso. E no começo dessa palestra aí, ele ainda fala ali, todo lúcido, ele já deve ter os seus 85 anos,
ele fala ali de que jogava futebol com os alunos, ex-alunos lá do passado, e ele conversando ali com ex-alunos dele, que ele formou gerações de físicos. E aí os que estão ali conversando com ele no começo ali, são que foram alunos dele, e esses que foram alunos dele já deve ter aí os seus 60 anos, ou quase isso, já formou também algumas gerações de físicos ali no Instituto de Física de São Carlos. E inclusive nessa palestra aí, eles conversando, como que não se tem um grande respeito a essas pessoas. Você percebe um nível de ética elevado e respeito às pessoas mais velhas, um respeito grande, um respeito, um carinho às pessoas mais velhas ali, tratando muito bem. Muito diferente do que a gente vê, várias patifarias por aí, que colocam o nome de Deus. Depois procure a apostila dele, e aí você conhece um pouco mais aí de história da ciência. Agora eu vou citar uns nomes aí, né, da ciência moderna que começou depois, a partir de 1500 e tanto, né? Começando aí por Galileu, o pai da ciência moderna. Depois Copérnico, Kepler, Newton, Boyle, Pasteur, Gauss, que é a curva de Gauss ou gaussiana, em homenagem a ele, que por muitos matemáticos Gauss é considerado o mais notável de todos os matemáticos. Copérnico é o pai da astronomia moderna. Boyle é um dos fundadores da química moderna. Pasteur, que pelo nome, homenagem a ele, que é o processo de pasteurização. Ele é um dos fundadores da microbiologia. E é de Galileu a frase: a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. Todos esses que eu falei acreditavam em Deus e em Yahshua Mashiach. Quer nomes mais atuais? Tem um professor de matemática na Universidade de Oxford, Inglaterra, John Lennox. Tem também o físico e astrônomo que calculou a velocidade com que o universo está se expandindo. E depois que, com o telescópio Hubble, se descobriu que o valor que ele calculou estava próximo, né? Não tão próximo, mas ele conseguiu, foi ele que chegou mais próximo do que outro lá que também havia calculado. Alan Sandage. E esse matemático aí que eu falei, da Universidade de Oxford, ele continua vivo, inclusive escreveu um livro este ano ainda. Tem uma frase de Pasteur, que ele diz que um pouco de ciência distancia de Deus, muita aproxima. E dá só uma olhada em sequência de Fibonacci, em proporção áurea, número áureo ou número de ouro, que você vai ver uma coisa que acontece na natureza, em vários lugares da natureza. É casca do abacaxi, é concha do mar, é proporções do corpo humano. Acontece essa proporção áurea. Inclusive Leonardo da Vinci usou essa proporção áurea, que já era conhecido, ele usou para fazer o mais famoso quadro, que é da Mona Lisa. E eu sei por que você não acredita em Deus.
Existem 2 ou 3 motivos principais para isso. Essa patifaria toda que acontece por aí, de tais apóstolos, de até uns pastores, que exploram as fragilidades humanas e vêm com enganações, se aproveitam do momento de fragilidade humana que a pessoa está passando e vêm com enganações, explorando. Deus não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essas pessoas. Outro motivo principal é por causa do sofrimento humano que você observa na humanidade, ou até mesmo o sofrimento de pessoa da sua própria família, que você viu sofrendo por um tempo e depois a pessoa morreu prematuramente. Depois de sofrer, ela ainda morreu ali prematuramente. Eu tenho as respostas a isso também. Não é o assunto aqui desse vídeo. Posso falar numa outra ocasião. Mas se você quiser deixar um comentário aqui, eu posso adiantar alguma coisa para você sobre respostas a isso. Um outro motivo principal também de as pessoas não acreditarem que Deus existe, e esse pode ser um motivo de você não acreditar, é que há muitas crenças distorcidas e crenças limitantes, e enchem de ritualismos lá em seus templos e programações neurolinguísticas. Eu vejo isso, eu percebo isso também. Tem suas raras exceções, mas eu percebo isso de monte por aí. E Deus não tem a ver com isso também. Isso, algumas vezes, há por trás querer manipular, querer manipulações da massa. Tem pessoas que fazem isso porque aprenderam assim e vai passando de um para o outro, sem ter má intenção em manipular a massa, mas porque vai passando de um para o outro. Agora tem uns que estão conscientes de que estão manipulando a massa, que estão fazendo programações neurolinguísticas de maneira as pessoas ficarem presas, ao invés de realmente estarem livres, libertas realmente. Eu tenho uma ligação direta com Deus. Não dependo de nenhum outro ser humano, de nenhum líder religioso para ter essa ligação com Deus. A minha ligação é direta com Ele, direta com Deus. E o que os líderes religiosos deveriam fazer é exatamente isso: fazer as pessoas ganharem autonomia, fazer as pessoas ganharem independência, verdadeira liberdade, de maneira a ter uma ligação direta com Deus. E não ficarem dependentes deles. Eles quererem que as pessoas fiquem dependentes e eles fiquem sendo venerados e venerados. Ao invés de fazer com que as pessoas cresçam na sua espiritualidade e tenham verdadeira liberdade, independência, autonomia e uma ligação direta com Deus. E não ficarem dependentes deles. Eles estão ali direcionando para que aconteça isso, essa autonomia. Não ficarem dependentes a vida inteira. São criancinhas em sentido espiritual. Vão ficar criancinhas a vida toda. Tem que crescer, evoluir, desenvolver e terem autonomia, terem independência. Assim como uma criança é dependente e depois torna adulto, se torna independente e tem autonomia. E tem essa ligação direta com Deus. Os líderes religiosos têm que trazer elas, fazer elas crescerem, de criança irem amadurecendo e desenvolvendo, crescerem, até que fiquem independentes. E não querer que fiquem dependentes para ele ser venerado a vida inteira e ficar dependentes dele. Não é isso. Tem que ter a verdadeira liberdade. Outra coisa, nós temos 100 trilhões de células. E cada célula é comandada pelo DNA. DNA humano tem 6 bilhões de informações. São códigos.
que além de comandar ali as células, ainda caracterizam todo o nosso corpo. Formato do coração, formato dos pulmões, tecido e a nossa aparência. Cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, formato do rosto e todas as características vindo aí do DNA. E no DNA foi encontrado uma sequência que se repete, essa sequência numérica que se repete, e são 4 números que se repetem ali, e trazendo esses 4 números para o alfabeto hebraico, que no hebraico os números, ao invés de eles escreverem números, eles colocavam letra no lugar de números. Por exemplo, o número 6, a 6ª letra do alfabeto deles. O número 10, a 10ª letra do alfabeto deles. E você pega esses 4 números que se repetem no DNA do ser humano, de todo ser humano, se repete esses 4 números, você pega esse daí, vai dar exatamente as 4 letras do nome de Deus. Yahweh, se pronuncia Yahweh. Yod, Re, Vav, Re. É coincidência isso? É do acaso que veio uma codificação de 6 bilhões de informações, de cada pessoa sendo diferente, cada pessoa com características diferentes, mas 6 bilhões de informações no DNA de cada pessoa. É coincidência? Veio do acaso? Tem eu não lembro quem é a pessoa, que falou que é semelhante pensar que toda essa organização da vida, das leis da natureza, das leis da natureza, tudo isso, se pensar que veio do acaso, é como você pegar peças de um avião, coloca lá num lugar, e aí um tornado vem, passa ali e monta, passou o tornado, pronto, montou tudo, cada um num lugar, cada peça lá num lugar, e está perfeito, funcionando perfeitamente. Passou o tornado ali, pronto, está funcionando perfeitamente. Tem lógica? Tem um mínimo do mínimo de lógica isso? Se não fosse o conhecimento profundo em ciência, eu teria me tornado ateu. Foi por causa do conhecimento a fundo da ciência que eu não me tornei ateu. Não tem como eu não acreditar que existe um ser superior que criou tudo isso depois do que eu conheci, de tudo que eu conheci profundamente das leis da natureza, em tudo, física, química, inclusive biologia também. Estudei biologia, embora não mais a fundo, mas física estudei a fundo. Vou deixar 2 frases para você pensar. Por que há algo ao invés de nada? E por que a música ao invés de ruído? A natureza é toda cheia de beleza e harmonia, toda organizada. Por que essa beleza, harmonia, organização, comparando a música ao invés de uma desorganização total, desarmonia, como apenas um ruído? Simplesmente teve época que eu pensei sim, pensei alguns dias, será que Deus existe mesmo? Sofrimento que acontece aí na terra, tanto sofrimento, será que Deus existe? Mas só que não tinha como eu continuar a pensar que não existe. Eu refletia, mas não é possível, todas essas coisas, toda essa organização que existe, tudo tão complexo, tudo se encaixando perfeitamente, olho humano, toda a biologia, além da biologia, todas as leis da física, todas as leis da química, tudo. Tem que ser alguém inteligente para ter feito isso. Tem que haver Deus.
Eu até pensei, pode não ser o Deus ali das Escrituras, o Deus de Yahshua Mashiach? Pode não ser? Pode ser um outro Deus, pode ser um Deus que não está em escritura nenhuma, pode ser, mas tem que haver um Deus. E aí, através da arqueologia, fui na arqueologia para ver se é o Deus das Escrituras. E fui atrás da arqueologia, outra ciência. Através da ciência que eu realmente acreditei com toda a convicção. E não me tornei ateu por causa da ciência. Então na arqueologia, eu fui ali descobrir arqueologia e também através de historiadores da época. Fui ver sobre historiadores da época e eu vi e tive total certeza que é esse Deus das Escrituras, que é Yahweh, é o Deus de Yahshua Mashiach. É esse mesmo. Tive a certeza. Bom, agradeço, deixo aqui meu agradecimento a ele, a Yahweh e a Yahshua Mashiach. Vou mostrar aqui a projeção para São Paulo. Qual a estimativa que eu tenho? A caída, a descida dessa curva, eu vi ali, tive a estimativa de que está sendo 1/3 mais lento do que a subida. 1/3 mais lento. Olha, antes, seguinte, eu tinha falado que a projeção que eu fiz para a cidade de São Paulo, eu mostro aqui, se vocês olhando a imagem aqui, é muito possível que vários de vocês vão entender só olhando aqui, né? E quando der para eu pegar um tempo para explicar isso daqui, aí eu explico. E olha, deixando aqui para vocês verem, quiser, podem tirar print. Não vou explicar isso daqui e não vou fazer vídeos daqui muito logo, porque eu preciso divulgar esse que eu fiz agora. Preciso divulgar aí para as prefeituras, para as secretarias de saúde dos estados e do governo federal também. Então preciso tomar meu tempo fazendo isso, essa divulgação aí, disso que eu descobri, para ajudar aí os governos. Então não vou me comprometer a fazer vídeo sobre esse assunto. Quando eu conseguir tempo, depois que eu fazer todas essas divulgações aí eu conseguir tempo, aí sim eu filmo, né? E não vou fazer agora, porque explicar agora, senão vai me tomar mais tempo ainda de preparar, mas essa parte vai ficar mais longa aí no vídeo. Um exemplo importante que mostra que a imunidade de rebanho não será 70%, em torno de 70%, mas sim em torno de 20%, como eu venho falando. É o que aconteceu no navio de cruzeiro Diamond Princess. 3.711 ocupantes. Quantos que ficaram infectados ali ao todo? 712. 19%. Ali, que quarentena que eles iriam conseguir ali? Muitos eram infectados antes de chegar os sintomas na pessoa. Ele já transmitiu ali, ou então estava com sintomas leves e já transmitiu ali. E aí o outro já transmitiu para outros ali. E ainda mais num ambiente fechado, como é ali um navio de cruzeiro. Que distanciamento social que eles vão conseguir ali. Eu vejo que se fosse em outro ambiente, porque ali é muito rápido que vai infectando e aí chega no momento que para de infectar porque atingiu a imunidade de rebanho. E eu vejo que a imunidade de rebanho ali, se fosse em outra situação, né, lugar que tivesse mais espaço, que não fosse a infecção ali, tudo muito junto, né? Tudo muito junto ali, pouco, não tem mais espaços, né? Tá ali dentro do navio de cruzeiro,
né? E aí tudo de uma vez, né? A infecção não acaba sendo mais espaçada. E eu imagino que a imunidade de rebanho ali iria ser atingido com menos ainda. Foi por causa dessa situação do navio de cruzeiro fechado ali, né? A questão de tempo em que foi feito esses contágios foi muito pouco tempo, não teve espaçamento de tempo e nem espaço de local, né? Não teve mais espaçamento de tempo nem mais espaço de local. Então, por isso que eu vejo que chegou a isso, senão porque lá no começo estava se infectando uma porcentagem menor para se chegar à imunidade de rebanho, né? Como aconteceu ali na Europa, em torno de 5%. E ali na Ásia também foi se verificado que a mutação que estava ali estava infectando menos do que aconteceu aqui na América, menos porcentagem, né? Estava sendo menos infectante do que aqui na América. Então, essa condição aí, toda desfavorável ali nesse navio de cruzeiro, chegou a 19%, contaminar 19%. Chegou ali, ó, parou. Agora, por que isso daí? Porque tem a imunidade cruzada, que está protegendo ali as pessoas, e aí o vírus não conseguiu avançar. E a imunidade cruzada ali, para aquela versão, com certeza era mais que 50%. Né? Para ele parar ali com 19% naquelas condições. Lógico que, como eu falei, aquela versão era menos infectante. Então, possivelmente, a imunidade de rebanho ali, se fosse em outra condição, possivelmente seria em torno de 5%. Mas naquela condição, naquela situação, eles fechados ali no navio de cruzeiro, aí chegou a isso, a 19%. E chegou a isso e parou. Por quê? Eles tiveram tanta eficiência, eles infectam, um infecta o outro antes de saber, um infecta o outro antes de ter o sintoma. Até mesmo antes de ter sintoma leve, infecta um ao outro. Como que aí infecta um, infecta 3, o outro já infecta mais 3, o outro infecta mais... Como que foi parar nos 19%? É lógico que tem esse fator aí da imunidade cruzada. E é alto esse fator da imunidade cruzada. Né? Eu imagino que ali eles chegaram à imunidade de rebanho, somando com a imunidade cruzada. Eu imagino que eu tenho uma estimativa aí que foi aí com uns 85%. Ao invés de ser 70% a soma. Por causa daquelas condições eles fechado ali, pouco espaço de tempo, né? E pouco espaço, né? Em pouco espaço de tempo já contaminando vários aqui, já contamina vários ali, já contamina vários ali, cada um contaminando, né? Em pouco espaço de tempo. Então eu imagino que 85%, né? Ao invés dos 70% que em outra condição seria, né? Uma condição que não está em confinamento ali daquela maneira. Então isso aí é mais uma amostra da imunidade cruzada, que é real, é fato isso, né? Foi feita a pesquisa científica lá, e mais isso aí que aconteceu nesse navio de cruzeiro, mostra, é fato isso. E aí é questão de fazer os cálculos que eu fiz, fazer esse trabalho que eu fiz, e aí conseguir definir fatores, definir a proporção da população que será infectada para chegar à imunidade de rebanho em um lugar, em outro lugar, em cada lugar, e verificar em cada cidade, verificar em país, né? País pequeno você consegue mais fácil. Agora, um país grande, aí você tem que analisar cada estado. Aí você tem mais, o trabalho é bem mais. Para você ter uma definição geral, realmente. Vou mostrar para vocês a previsão que eu fiz da porcentagem da população que vai ser infectada em alguns países da Europa. E depois vocês vão ver que realmente é isso. Podem tirar print, o vídeo vai ficar aí também. E aí vocês vão confirmar depois que realmente vai ser essa porcentagem. Não é nem perto dos 70% como ficam falando. Eu não estou fazendo adivinhação nenhuma,
não recebi revelação profética nenhuma. Isso é simplesmente conhecimento em ciência e matemática. Bom, Itália, a previsão que eu coloquei aí, 5%, tá? Não passa de 6%, como eu disse. Atualmente, hoje, dia 13 de julho, está em 0,40%. Quem conhece um pouco de matemática sabe que 0,40 é a mesma coisa que 0,4%. Espanha, 6,5%, não passa de 7,5%. Atualmente, Espanha está com 0,65%, isso casos confirmados, né? Só que o que acontece? Lembra que eu falei que quando vai aumentando a testagem, vai pegando gente aqui dessa região, que são de pessoas assintomáticas ou de sintomas leves, né? Então, quando a testagem está baixa, multiplica por 10, né? Se estivesse baixa a testagem, aí você pegava esse 0,65, multiplicava por 10. Aí daria 6,5. Mas foi feito um estudo epidemiológico lá, semana passada, em que eles verificaram que é 5% da população que está infectada. E eles estão ali próximo do fim. Está morrendo 2, 3 pessoas a cada dia num país de quase 47 milhões de pessoas. Né? Eles estão no residual. Então, eles encontraram que é 5, né? 5% que está. Então lá eles estão multiplicando por 8, não é por 10. Porque já está pegando uma parte desses aqui, então vai multiplicar por 8 para chegar no total que está. Né? Que o confirmados é 0,65 que eles estão lá. E o que eles verificaram no real, na pesquisa epidemiológica, foi que é com 5% de infectados que eles estão atualmente. Muito bem, e aí tem os outros aí, tá? Aí vocês podem verificar depois. Brasil, existe uma incerteza aí com respeito ao Brasil, né? Como eu coloquei aqui em azul, né? Esses valores. Depois eu analisei mais coisas assim que aí eu verifiquei aqui, né? Eu coloquei em preto aqui depois que vai ser 22%, né? Que até 22%, tá? Mas só que para ter uma certeza, primeiro eu tinha colocado aqui 16 a 28%, né? Aí depois eu verifiquei mais coisa e cheguei nisso daqui até 22%. Mas para eu ter uma certeza mesmo, eu teria que verificar cada estado. O que eu fiz? Eu peguei estados que está havendo fatores diferentes, e aí eu peguei esses estados que está havendo fatores diferentes de outros, mas que estão próximos os fatores entre eles. E peguei esses aí, peguei a população, né? Considerei a população de cada estado e fiz e trabalhei estatisticamente, né? Com esses estados aí junto, mas para conseguir realmente um resultado muito bom nisso daí, tem que pegar cada estado separadamente, né? Pega a capital de um estado, verifica algumas cidades do interior daquele estado, né? E fazer isso com cada estado. Aí consegue chegar num valor realmente que seja esteja realmente muito bom, né? Uma estimativa muito boa, né? Agora, do jeito como eu fiz ali, eu penso que vai ser uma estimativa razoável aí, tá? Agora, uma estimativa muito boa, como eu falei, tem que fazer dessa maneira, né? Pegar cada estado e analisar cada estado e depois juntar tudo ali, né? Aí sim. Enfim. Coloquei aí, né, da cidade de São Paulo. Bom, tá aí. Depois pode-se verificar, né? Depois, a hora que chegar ao fim aí disso, pode-se verificar que foi isso que aconteceu.
Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é fatores que eu cheguei da cidade de São Paulo, tá? Eu verifiquei que no interior o vírus que predominou, o vórtice mutacionado no interior, o que predominou ali, a letalidade em várias cidades no interior está sendo bem menor. Está sendo bem menor. Tem cidades no interior que está sendo metade a letalidade do que foi em São Paulo capital. Em um lugar acontece, vamos dizer, 20%, como eu falei, né? Que na cidade de São Paulo capital é em torno disso. Por que no lugar 20%? Por que outro lugar vai ser menos, 18%, 17%? Ou até menos, 16%? Rio de Janeiro eu percebi que é menor do que São Paulo, consideravelmente menor a quantia de infectados que será no Rio de Janeiro. E no interior de São Paulo, a letalidade tem cidades aí que está sendo metade. Então, quer dizer, é a mutação que está predominando ali, né? Que ainda bem que foi menor, né? Que ao invés de acabar sendo pior, né? Ele acaba mutacionando de uma maneira pior para a população, ainda bem que mutaciona de uma maneira a ser menos nociva. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os fatores que encontrei. Agora, olha, tem estados aí que os fatores são diferentes. Eu vi que Fortaleza, o fator é semelhante, tá? Agora, tem estados aí que tem que fazer conta, tem que pegar dados e verificar, né? Mas só que o fator pode ser que diminui um pouco. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês os fatores, tá? E também esse esquema aqui de dias, né? Que eu já tinha falado antes. Então tá aqui, ó. Aí os fatores, 0,5% é a mesma coisa que 0,005, tá? E aqui o esquema dos dias, né? Quando a pessoa realmente foi infectada, 8 dias depois ela faz o exame e aí o resultado muitas vezes acaba sendo registrado 3 dias depois, né? Como eu tinha falado antes lá, né? Leva de 24 a 48 horas para sair o resultado desse tipo de exame. E depois 5 dias, né? O pico de casos relatados e o pico de mortes 5 dias depois. Então aqui, ó, 16 dias, como eu tinha falado antes. Mas eu consigo definir esses fatores em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Só preciso de algumas informações, alguns dados e defino. Tanto definir esses fatores, como também saber quando vai diminuir bem o problema ali na cidade e quando vai praticamente acabar o problema ali. Consigo prever com antecedência quando vai ser o pico real e consigo prever quando vai diminuir bem e quando vai praticamente acabar o problema em cada cidade. A questão é eu ter os dados e consigo definir esses fatores aí, esses valores aí, esses fatores multiplicativos, e consigo definir essas outras coisas aí. Quer dizer que é certeza absoluta que o problema vai acabar com essas porcentagens aí que você encontrou? Se não fizer uma mutação muito grande, de maneira a ele transpor a imunidade cruzada, ele não acabar conseguindo passar por uma grande porcentagem da imunidade cruzada, né? A imunidade cruzada continuar sendo aí em torno de 50%, tá? Pode ser 45%, 50%, quer dizer, 40%, 30% da população que vai ser infectada. Então, se a mutação não transpor muito a proporção, né, da imunidade cruzada da população, é isso. Então vai acabar nessa porcentagem aí, né? Agora, se acontecer uma mutação, né, de todas as mutações que vai acontecendo aí, é muito dinâmico. Se acontecer uma mutação que ela transpõe, que ela consegue
ficar livre da imunidade cruzada, a imunidade cruzada não pega ela em, vamos dizer, mesmo que esteja acabando, esteja lá no fim, e aconteça de ele transpõe essa proporção aí da imunidade cruzada de, vamos dizer, ao invés de 50% da população estar com imunidade, ele consegue transpor lá no final, lá ele faz uma mutação que consegue que seja apenas 30%. Né? Esses que pegaram agora ainda pega na imunidade cruzada da outra versão. Mas vamos supor que a imunidade cruzada anterior ali, ele consegue 20%. Quer dizer, ele abriu caminho para ele. Abriu caminho de mais 20%. Que é o caminho que está acontecendo agora. Né? O que está acontecendo agora nas Américas, 20% na Europa, foi cerca de 5% que causou aquele estrago. Né? Ele ter o caminho ali de aproximadamente 5% causou aquele estrago. Aqui nas Américas está sendo em torno de 20%. Então, se ele abre, ele consegue, né, em algum lugar, mesmo na Europa, lá está quase digamos que esteja quase no fim, ele consegue transpor de maneira a ele abrir uma brecha ali de 5%, não conseguirem mais pegar, e aí o que acontece? Ele consegue essa brecha, esse espaço. E aí vai começar de novo, aí é uma segunda onda. Que se ele conseguir transpor a imunidade cruzada dessa maneira. Né? O que esperamos é que, chegando ao fim aí, ele não consiga transpor assim a imunidade cruzada. Transpor uma porcentagem considerável de imunidade cruzada. Né? 5% já é um caminho considerável, já é uma porcentagem considerável. 5% foi o estrago que ele fez na Europa, com 5% ali de ele poder infectar 5% até chegar na imunidade de rebanho, foi o que aconteceu lá. Então, tem esse risco. O que os governos precisam fazer? Precisam estar monitorando essas versões que estão predominando. Que versões que estão predominando? Tem que conhecer isso daí. E saber o quanto de imunidade cruzada que aquela versão que está predominando, ou aquelas versões que estão predominando, o quanto que elas estão sendo barradas na imunidade cruzada. É importante estar monitorando isso, os governos fazerem isso. Né? E ter pessoas ali que encontrem esses valores. Né? Se eu tenho os dados, eu encontro os valores, seja de onde for. A questão é ter os dados necessários, eu encontro esses valores, consigo determinar, assim como eu encontrei aí vários valores aí. E eu estou disposto a dizer aí para as secretarias de saúde e mostrar como encontrar isso para cada secretaria de saúde de municípios, estados. Logicamente, os municípios de capitais, e aí passam para os demais, né? Ou de estado, e passa a informação aí para os demais. E aí vocês espalham a informação. E é importante o quê? Outra coisa, nós estamos na maioria das capitais, o que se demonstra é a maioria das capitais passou pelo pico. Então, recursos, e usando recursos, e deslocando para o interior, sem deixar a retaguarda, lembrando que tem que ter alguma retaguarda na capital, que o vírus pode mutacionar. Ele está caindo ali, a quantia está caindo, né? A quantia de novos infectados a cada dia está diminuindo, mas está infectando mais pessoas. Né? Até chegar lá embaixo na curva, está infectando uma quantia considerável aí de novos infectados. E ele está mutacionando. Então tem que ter essa retaguarda. Os governos têm que ver que ele está aumentando no interior. Né? Vai chegar no pico, está chegando no pico aí no interior, em várias cidades do interior. Então, reforçar ali no interior, mas tomar cuidado com retaguarda lá na capital, que ele pode mutacionar. Se protejam. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo.